Capítulo 12, os que acharam, digam amém. E assim vamos ler a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai de tua terra e de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém, irmãos? Poder assentar em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre promessas. As promessas do Senhor sobre nossas vidas, sobre a vida do povo, sobre a vida de Abraão naquele dia, naquela hora que ele falou com ele. Sabemos que Abraão nasceu e foi criado em Ur dos Caldeus, uma terra ao qual não se adorava o Deus de Israel ainda, uma terra a qual se adoravam deuses pagãos. Num estudo mais aprofundado sobre a terra de Ur e sobre Terã, o pai de Abraão, descobri que o seu pai confeccionava balaíns, ou seja, confeccionava esculturas de madeiras, esculturas de barros, de alumínio, de ferro. Naquela época se adorava os deuses daquela terra. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz também que o dia que o Senhor falou com Abraão era da idade de 75 anos, ou seja, já era um homem avançado em idades. E acredito eu que ele aprendeu e foi criado na doutrina daquele lugar, cultuando os deuses daquele local, conhecendo a religiosidade daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia também diz que ele ouviu uma voz, ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu algo diferente que ele nunca havia ouvido na vida dele, e ele disse, e ele atentou para aquela voz. Louvado seja o nome do Senhor, sabendo que ali Deus estava falando com ele, que o verdadeiro Deus, porque ele via deuses, pessoas clamando a deuses de madeira, clamando a deuses de barro, a deuses de ferro, e nunca ouviu uma resposta. Mas quando o verdadeiro Deus fala com o homem, louvado seja o nome do Senhor, é inconfundível. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ali Deus falou com ele e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A primeira promessa que Deus faz a Abraão é essa, que primeiramente ele sai daquela terra, que ele sai da parentela dele, que vai mostrar um lugar ao qual ele habitará. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, meus irmãos, Deus nos envia a locais diferentes, Deus nos envia a lugares ao qual não estamos acostumados. Muitas das vezes o Senhor fala conosco para que possamos nos apartar de certas coisas, para que a vontade dele venha prevalecer na nossa vida. Muitas das vezes o Senhor nos separa, tira nós de alguns lugares, de algumas pessoas, para que o propósito dele venha acontecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E na vida de Abraão não foi diferente. Depois que ele ouviu o chamado de Deus, depois que ele ouviu a voz do Senhor, ele creu. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite, meu irmão, talvez Deus esteja falando contigo, talvez Deus tenha algo importantíssimo para falar com você. E se você ouvir a voz do Senhor nessa noite, não exalte, não se desligue do que ele vai falar, porque provavelmente Deus vai te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. E assim Abraão obedeceu a palavra de Deus e saiu ali da sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que obedecem à voz de Deus, aqueles que andam segundo Deus, o Senhor os abençoa, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que se apegam a Deus, as promessas deles são verdadeiras, são fiéis, e vai acontecer. No livro de Hebreus, capítulo 10, 23, a palavra diz que apegue-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus, irmãos, é fiel naquilo que Ele trata com você. Deus é fiel naquilo que Ele falou que vai fazer na sua vida. Muitas das vezes achamos que Deus falou e está demorando a acontecer. Aquela coisa que Deus falou vai demorar a acontecer. Muitas das vezes temos ansiosidade, queremos que as coisas sejam imediatistas, queremos que as coisas aconteçam no estalar de Deus. Mas a palavra de Deus, a Bíblia nos diz que não é assim que funciona. Muitas das vezes, irmãos, precisamos de um processo, muitas das vezes precisamos de uma transformação.
renovação. Muitas das vezes precisamos de um amadurecimento para que Deus possa entregar a promessa na nossa vida, porque muitas das vezes não estamos preparados para aquilo que Deus tem, muitas das vezes não estamos amadurecidos para aquilo que o Senhor quer botar nas nossas mãos. Por isso, irmãos, que nessa noite o Senhor fala comigo e contigo: aguarde nas promessas dEle, continue perseverando em Deus, continue fazendo a vontade dEle, porque quando no momento certo, Deus há de fazer a promessa na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus prometeu a Abraão, irmãos, que faria dele uma grande nação. Deus prometeu a Abraão que engrandeceria ele na terra, engrandeceria o nome dele, e prometeu também que ele seria uma bênção. E todas as pessoas que o amaldiçoarem seriam amaldiçoadas, e todas as pessoas que o abençoarem seriam abençoadas. Louvado seja o nome do Senhor. E essa promessa ainda está no dia de hoje, está a cada um de nós. Essa promessa está abrangente a todos nós ainda. Muitas pessoas acreditam que isso foi só para Abraão, isso foi só no passado, que Deus só fazia essas maravilhas na antiguidade. Estão muito enganados, irmãos, porque o Deus, Ele é imutável. Deus continua fazendo coisas mirabolantes para o seu povo. Deus continua trabalhando em favor do seu povo de uma forma grande e poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes as promessas demoram mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Da saída de Abraão para Canaã até o nascimento de Isaac se passaram 25 anos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O povo de Israel ficou cativo no Egito 400 anos antes de ser liberto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 40 anos Noé passou construindo a arca e pregando e avisando que o dilúvio viria sobre a terra, e ninguém acreditou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas 40 anos o povo passou no deserto peregrinando até entrar na terra de Canaã. Muitas das vezes Deus nos promete as coisas, irmãos, e a gente bota no coração que não vai acontecer. A gente coloca no coração que não foi Deus que falou aquilo. Muitas das vezes o Senhor nos envia e manda fazermos coisas, mas não acreditamos, achando que Deus não falou. A Bíblia diz que Moisés escolheu 12 espias para ir ver a terra que o Senhor havia prometido. E chegando lá, eles viram aqueles homens gigantescos. A Bíblia diz que eles viram os parentes dos nefilins, homens grandes, homens de estatura alta, e trouxeram um tremor ao coração deles. Mas a Bíblia diz também que existiam 2 homens corajosos. Quem sabe que é eles? É Caleb e Josué. A Bíblia diz que os outros homens recuaram com medo, e eles 2 entraram na terra escondidos para espiar a terra. Ainda trouxeram um cacho de uva gigante para mostrar que aquela terra manava leite e mel. E a Bíblia diz também, irmãos, que 40 anos se passaram e toda aquela geração morreu, e somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. Então aquele que faz a vontade de Deus, possam passar 40 ou 50 ou 60 anos, possam passar 2 meses, mas Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 125:1 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nas promessas de Deus. Creia que nesse momento as promessas dele estão começando a desencadear na sua vida. Creia que a qualquer momento aquilo que você tem orado e pedido, o Senhor pode fazer. Mas isso precisa de um tempo, isso precisa de um amadurecimento, como eu falei. A semente, quando você joga ela na terra, ela tem que morrer. Ela tem que morrer, tem que começar a germinar, para brotar o broto, e aquele brotinho crescer, se tornar uma árvore, criar raiz, criar flores, para depois começar a dar fruto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E na vida do crente é igualmente. As promessas de Deus é como uma semente em nossa vida. Nós temos que começar a semear, a cultivar, a cuidar, a esperar, a ter paciência no Senhor. E todo aquele que tem paciência, Deus faz um milagre na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago capítulo 1 versículo 2 diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que ama. Louvado seja o nome do Senhor. Acredite na promessa de Deus na sua vida. Acredite, irmãos, que a todo momento Deus está trabalhando para fazer a vontade dele em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 62:5 diz: descansa somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Muitas das vezes esperamos coisas de homens, muitas das vezes esperamos coisas do nosso patrão, dos nossos familiares,
Muitas vezes ficamos ansiosos com promessas, com coisas que prometem a gente, coisas carnais, coisas terrenas, coisas que, como a irmã de Argolizeles falou, coisas que vão ficar aqui. E esquecemos das promessas de Deus. Deus, irmãos, continua fazendo milagres. Deus continua fazendo coisas maravilhosas para nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas das vezes nós esquecemos das coisas de Deus. Muitas das vezes paramos no tempo, aguardando aquilo. Esperamos reconhecimento humano, esperamos reconhecimento de homens e esquecemos do reconhecimento do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quanto tempo, irmãos, aquele homem lá no tanque de Betesda passou 38 anos ali, aguardando ser curado. Você acha que aquele homem estava ali porque ele queria? Não, porque ele acreditava na promessa de Deus na vida dele. Ele acreditava que a qualquer momento ele ia ser curado, irmãos. Não é possível uma pessoa ficar 38 anos no lugar, vendo um após outro, sendo curado, e ele continuar ali. Só fica, só crê, só continua buscando quem acredita nas promessas de Deus. E a Bíblia diz que um dia Jesus passou naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus passou, perguntou: o que queres? Eu quero andar. E ele andou. Louvado seja o nome do Senhor. 12 anos aquela mulher sofria com a doença, com aquela hemorragia, com aquele fluxo de sangue. Gastou todo o dinheiro com o médico, gastou tudo que tinha com medicinas da época e não adiantou nada. Mas ela parou, ela ficou em casa, ela ficou assistindo Big Brother? Não, irmãos. Ela foi onde estava o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo essa palavra nessa noite? As promessas de Deus ainda estão vivas na nossa vida. As promessas de Deus ainda estão valendo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E aquele que espera em Deus, irmãos, ele alcança, sabia? A Bíblia diz que existia uma mulher chamada Ana. E o seu marido Elcana tinha duas mulheres, era Ana e Penina. E a Bíblia diz que Penina caçoava e razoava sempre de Ana, porque ela não podia gerar filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ano após ano, Ana subia até a casa do Senhor para quê? Para adorar a Deus. Mesmo a sua esterilidade, mesmo a sua... Obrigado. Mesmo ela não podendo gerar filhos, mesmo ela sendo humilhada por sua concorrente, ela nunca deixou de adorar o Senhor. Muitas das vezes a gente quer parar, irmãos, porque o irmão não fala comigo na igreja, eu vou parar. Hoje o pastor não me cumprimentou, não vou mais para aquela igreja não. Irmão, a gente tem que parar com isso, irmão. Nós temos que continuar, porque quem nos colocou aqui e quem nos trouxe aqui foi Jesus Cristo. Aquele que entra na igreja por causa de fulano e ciclano não entrou por causa de Jesus. E não é qualquer ventinho que pode desanimar você não, irmão. Quem te trouxe aqui foi Cristo. Você tem que continuar perseverando e andando na presença de Deus, porque a promessa dele ainda está viva na sua vida. Aleluia. A Bíblia diz também, irmãos, que não devemos tentar ajudar a Deus. Não podemos tentar antecipar as promessas de Deus na nossa vida. E um exemplo disso é Sarai. O nome dela não era Sara ainda, era Sarai. Deus prometeu um filho a Abraão, um filho da promessa, aquele que seria a sua descendência, aquele que seria o filho prometido. E o que Sarai fez quando subiu do Egito? Trouxe uma serva egípcia. E a Bíblia diz que ao passar do tempo ela não criou mais na promessa de Deus. O que ela fez? Deu a sua serva para que o seu marido a tomasse. E digo eu, não a Bíblia. Ela deve ter falado: não, Abraão, toma Agar nas tuas mãos aí, casa com ela e faz um filho nela. E como todo homem obediente, né, irmãos? Abraão obedeceu a sua esposa, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ali tomou a Agar como esposa e gerou Ismael. Acredito eu, não digo eu, não a Bíblia, que Abraão ficou muito satisfeito. Opa, tenho meu filho agora. Pensei que ia deixar minha herança para Eliezer. Pensei que ia deixar a herança para os meus servos. Mas não, agora eu tenho meu filho da promessa. E acredito eu que Deus falando com ele, ele orgulhoso, falando: Senhor, obrigado pelo filho que me deu. Senhor, amém. Senhor, ele é bênção. O Senhor disse: sim, ele é bênção. Dele também fartirei uma grande nação.
Ô Senhor, então está tudo certo. Senhor, não está certo. Ismael é teu filho, dele eu farei uma grande nação, mas ele não é o filho da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, quando tentamos ajudar a Deus, podemos até alcançar coisas, mas não foi aquilo que Deus para nós. E aquilo vai gerar um problema na frente para a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Davi, irmãos, foi ungido aproximadamente entre 14 ou 15, 16 anos, nessa faixa de idade. E só foi ser coroado rei já com quase 40 anos. E nesse tempo, ele não ficou pastoreando a ovelha, não. A Bíblia diz que ele lutou com o gigante. A Bíblia diz que ele se alistou no exército. A Bíblia diz que Saul o perseguia e ele não queria matar Saul. A Bíblia diz que ele fez várias coisas antes de ser ungido rei. Então, meu amado, se Deus te prometeu algo, continua orando. Continua buscando até acontecer. Se Deus falou contigo que vai fazer algo na sua vida, acredite, mas não fica parado não. Não fica estacionado no tempo não. Continua fazendo a vontade do Senhor. Continua vindo buscar Deus na casa dele. Continua a falar do amor de Deus para as pessoas. Continua orando pelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todos aqueles que alcançaram algo de Deus, não estacionaram no tempo. Eles continuaram fazendo a obra. Eles continuaram fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E no capítulo 4, irmãos, diz assim: assim partiu Abraão com o Senhor lhe tinha dito. Perdão. Versículo 3. Abençoarei, e os que te abençoarem, eu abençoarei, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a promessa mais perfeita que Deus fez a Abraão. Porque depois que Isaac nasceu, a descendência de Abraão foi crescendo. E aquilo que aconteceu, aquele desastre que aconteceu no Éden, começou a ser projetado no coração de Deus para que todo homem pudesse ter salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E logo depois das suas descendências, que os anos foram passando, o povo de Israel conseguiu chegar a Canaã. A Bíblia diz que fomos abençoados por causa de Jesus Cristo. Porque a maior promessa que a Bíblia faz, desde o livro de Gênesis, é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. A maior promessa que devemos aguardar com toda a confiança, com toda a clareza, com o coração aberto, é a promessa de que um dia, cada um de nós aqui, vamos receber um novo nome, um novo corpo. Vamos estar no céu de glória, louvando: santo, santo, santo é o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Cremos que um dia estaremos longe dessa atmosfera terrena, dessa atmosfera física. Estaremos na dimensão divinal, com um novo corpo, vendo um anjo voando, animais que nunca vimos em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, temos que continuar crendo na promessa, mesmo que o mundo diga que não, mesmo que as pessoas não acreditem. Porque eu, irmão, sou promessa de Deus. Vocês são promessa de Deus. E tudo que Deus me prometeu até hoje tem acontecido, irmãos. Eu tenho visto Deus fazendo coisas maravilhosas na minha vida e através da minha vida. Eu tinha 15 para 16 anos de idade, e eu estava num ônibus, indo para um baile, uma festa, não me lembro, né? E sentou uma jovem parecida assim com a irmã Sofia, uma jovem bonita assim, só que um pouquinho mais velha. E ela sentou ali ao meu lado e começou a puxar assunto. E eu, né, homem todo bobo, né, comecei a conversar também. Só que, irmãos, aquela menina estava ali para ser usada por Deus e falar comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E ela disse assim: olha só, você está indo para onde agora? Eu falei: estou indo em tal lugar, vale, não sei o que é. Ela falou: se prepara, porque Deus vai te colocar num púlpito de terno e gravata, pregando a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. E eu até ri ali naquele momento. E quanto tempo passou, irmão? De 15 anos, vou fazer 22 agora. Brincadeira. Vou fazer 41 anos agora. Olha quanto tempo demorou para a promessa de Deus acontecer. Mas aconteceu, irmãos. Então, meu amado, descanse teu coração em Deus. Continua fazendo a vontade dele. Creia nas promessas do Senhor, porque elas são fiéis. Continua levando a sua vida normal, fazendo a vontade de Cristo. Porque no dia certo, na hora certa, aquilo que Ele te prometeu, aquilo que você tem orado por anos, vai acontecer.
porque Deus é imutável, é grandioso, poderoso, e Deus é fiel, e Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Amém, irmãos? Não vou mais nos alongar, já passamos da hora. Os irmãos fiquem de pé em nome de Jesus.